Olá, meu nome é Geice Pimenta Barbosa, sou portadora do RA 22204646 dígito 5. Irei apresentar o meu trabalho de conclusão de curso em licenciatura em Educação Física. Introdução. A educação física escolar deve garantir acesso à cultura corporal de movimento, mas em comunidades ribeirinhas ela enfrenta o desafio de currículos padronizados que ignoram a realidade local. Também a falta de valorização dos conhecimentos tradicionais e as limitações de infraestrutura afastam os conteúdos escolares das ricas de experiências cotidianas vividas pelos estudantes. Por isso, esse trabalho justifica-se pela necessidade de propor uma educação física contextualizada, intercultural e multicultural. A escola não deve impor conteúdos distantes da realidade, mas sim usar o movimento humano e as manifestações locais como ferramenta pedagógica para fortalecer a identidade cultural e o sentimento de pertencimento em promover uma formação verdadeiramente democrática e inclusiva para esses estudantes. Atividades cotidianas fluviais, como remar, nadar e navegar, constituem-se importantes manifestações corporais que devem integrar as aulas de educação física. Santa Brígida e Ramos 2020. Continuando ainda com a introdução, a educação física como ferramenta pedagógica para o fortalecimento da identidade ribeirinha, traz como as práticas fluviais, saberes tradicionais, cultura corporal. Ou seja, a vida desses estudantes ribeirinhos é moldada pelo ambiente ao redor. Os rios e a floresta não são apenas paisagem, mas sim define a forma como eles vivem, se deslocam e interagem. Então, as atividades cotidianas, como nadar, remar e navegar, não são apenas tarefas diárias ou hábitos de sobrevivência. Ou seja, a vida desses estudantes ribeirinhos é moldada pelo ambiente ao redor. Os rios, a floresta, não são apenas paisagens, mas sim definem a forma como eles vivem, se deslocam e interagem. Então, as atividades cotidianas, como nadar, remar e navegar, são apenas tarefas diárias ou hábitos de sobrevivência. Portanto, a educação física deve usar essas vivências práticas que os alunos já possuem como base para as aulas, transformando a realidade deles em conteúdo escolar enriquecedor. O objetivo desse trabalho é analisar como as aulas de educação física ajudam a valorizar a cultura e a identidade dos alunos ribeirinhos, com base em artigos científicos recentes. Ou seja, esse trabalho analisa como a educação física pode valorizar a cultura e a identidade dos alunos ribeirinhos na Amazônia. Diante de um modelo de ensino urbano que ignora a realidade local, propõe-se um currículo intercultural, baseado em autores contemporâneos. Assim, práticas cotidianas como o nadar, o remar e o navegar são integradas como conteúdo legítimo da cultura corporal. Essa articulação transforma a disciplina em uma ferramenta de inclusão social que valoriza o território e fortalece o pertencimento identitário dos estudantes. As metodologias constituem uma pesquisa de revisão bibliográfica com abordagem qualitativa e caráter exploratório. Foram selecionados artigos científicos publicados entre 2012 e 2024 em plataformas acadêmicas reconhecidas. Os critérios de inclusão focaram em estudos sobre a educação física escolar e a realidade das comunidades ribeirinhas da Amazônia, reunindo os principais autores da área para
fundamentar teoricamente a discussão. Então, tá aqui base de dados de escritores, períodos de publicação, critérios de inclusão e a análise final foi 4 artigos. Resultados e desenvolvimento. A superação do modelo curricular estabelecido é puramente urbano, resgate da identidade e dos saberes locais, inclusão das práticas corporais cotidianas, como remar e nadar, resgate da identidade dos saberes locais, inclusão das práticas corporais cotidianas, que, como eu acabei de falar aqui em cima, tá com o remar, nadar, e a valorização da cultura amazônica nas aulas de educação física. Só que ainda precisa ir além dos esportes tradicionais da zona urbana para reconhecer os rios e as vivências ribeirinhas como fonte legítima de aprendizado. É, então, a análise revelou que a educação física na Amazônia ainda produz um currículo colonizado e urbano, desalinhado da realidade local. Em contrapartida, os autores defendem uma perspectiva intercultural que integre a cultura corporal ribeirinha, como o nadar, o remar e o navegar, como conteúdo legítimo. Identificou-se que essa contextualização pedagógica impacta positivamente a autoestima e a identidade dos estudantes, transformando as aulas em um espaço de resistência, valorização do território e inclusão social. Resultados e desenvolvimento. As práticas pedagógicas contextualizadas, atividades ligadas à cultura corporal, das águas, remar, nadar e pescar, jogos e brincadeiras tradicionais, da comunidade, exploração do espaço e recursos da própria natureza local. Teve o resgate também de saberes e histórias contadas pelos mais velhos. Isso é muito importante. E teve alguns desafios, é, como o predomínio de um currículo urbano focado apenas em esportes tradicionais, a falta de materiais pedagógicos adequados à realidade da escola ribeirinha e a desvalorização da identidade cultural dos conhecimentos da região. Ou seja, os resultados e desenvolvimento da literatura aponta dois êxitos centrais. Primeiro, as práticas pedagógicas contextualizadas, autores como Santa Brígida e Ramos, que defendem a inserção da cultura corporal das águas, como o remar, o nadar e a pesca, além do resgate de brincadeiras tradicionais e da oralidade local no currículo. Segundo os desafios para a implementação, autores como Santos, Bentes e Barbosa, que denunciam o predomínio de um currículo urbano focado apenas em esportes tradicionais e a falta de materiais adequados. Conclui-se que superar esses estraves é essencial para que a educação física valorize, de fato, a identidade do estudante ribeirinho. E nas considerações finais, trago aqui que a valorização da cultura local, dos saberes da comunidade é enriquecedor, superação das aulas focada apenas no modelo da cidade. E nas minhas considerações finais, quero destacar aqui a importância da valorização da cultura local, dos saberes da comunidade, da superação das aulas focada apenas no modelo da cidade, do reconhecimento do Rio como um espaço rico de aprendizado, e o fortalecimento do orgulho e da identidade do aluno ribeirinho, sendo estudada, sendo praticada de um modo enriquecedor para ele. Isso agrega positivamente na vida deles, certamente. Então, deixo aqui a minha frase sobre tudo isso
E mais que uma disciplina, a educação física ribeirinha é um espaço de identidade e resistência. O desafio atual é consolidar um currículo que transforme as vivências amazônicas e o movimento das águas no verdadeiro motor de aprendizado escolar. Então, essa foi a minha frase e aqui estão as minhas referências e meu muito obrigado.